Pessoal, boa noite, todas e todas as pessoas. Prazer tê-los aqui. Eu me chamo Paulo Ramos, eu sou coordenador do projeto, da área Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo, que está completando 7 anos de atividades neste ano de 2024. Eu sei que pode parecer muito tempo, já vi gente aí, mas já, o tempo passa rápido. Mas é o tempo da nossa resistência, né? É o tempo da nossa resistência. E quando a gente olha para trás, a gente vê o tanto de coisa que a gente fez, aí a gente pensa que parece mais, não é? Então, eu, no seminário, tenho com o maior prazer que a nossa equipe recebe vocês aqui hoje para o seminário que vai discutir o papel das periferias no processo de democratização do Brasil. Aqui tem gente de todos os estados, de todas as regiões do Brasil, né? Gente que está ligado à nossa rede de organizações. E nós temos aí 3 períodos de debate, que vai de hoje até amanhã à tarde, certo? Em que nós vamos discutir, ter a oportunidade de falar sobre o Brasil, sobre as periferias, sobre direitos, sobre resistência, sobre emancipação. E eu queria chamar aqui, para abrir os nossos trabalhos, o vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, o Breno Almeida. Eu já começo aqui? Já? Vamos lá. Bem, gente, em nome da Fundação, de toda a direção da Fundação, agradeço a acolhida e agradeço também a dedicação militante que o Reconexão Periferias tem entregado às suas ações. É importante que se diga que a Fundação é um órgão partidário do Partido dos Trabalhadores. E, na medida em que ela estimula uma iniciativa dessas, é por entender que a periferia ela não é apenas um posicionamento geográfico, ela não é apenas uma contingência física, mas em se tratando do Brasil, em se tratando das sociabilidades que a nação brasileira, que a sociedade brasileira vem construindo ao longo do tempo, um olhar sobre a periferia é, em certa medida, um olhar sobre a realidade brasileira na sua maior exuberância. É importante também a gente fazer a conexão que nós, enquanto brasileiros, podemos também ser vistos num aspecto periférico de uma organização das outras nações. E hoje o que a gente observa é que o Brasil, através dos BRICS e do conceito de Sul Global, rompe com uma ideia de que existe um grupo de nações mais potentes, mais privilegiados e mais desenvolvidos, e esse Sul Global, isso que a gente está vendo, reflete para todo o planeta uma força. E aí é onde a gente fica bastante entusiasmado quando a gente começa a ver os resultados do Reconexão Periferias, porque eles atendem aquilo que é muito caro para o Partido dos Trabalhadores, que é o estímulo à organização de base, o estímulo a buscar naquele território as potencialidades que lá existem, do conhecimento que lá existe, para construir a ideia do todo, da universalidade, dos olhos da onde se vê toda a realidade brasileira. Então, as periferias brasileiras, elas hoje têm nos ensinado a como nós precisamos nos aproximar
e aí a gente está falando de uma iniciativa que está aí no quente, que é o Seminário A Realidade Brasileira dos Desafios do PT, onde a reconexão com as periferias e a revitalização do diálogo do partido com as suas bases, com aqueles setores da sociedade que sempre estiveram conosco, é muito urgente isso. A gente fala isso não apenas na perspectiva eleitoral, e é importante que se diga. Quando o Reconexão Periferia surge em outubro de 2017, ele surge no momento em que nós estávamos vendo um nítido desmonte do conjunto de políticas públicas, as quais garantiram a mobilidade social que tantos de nós lutaram e construíram com muita luta, e nós estávamos vendo uma fragilidade, um rompimento, um esgarçamento do contrato principal da sociedade com o Estado, que é através da democracia, quando a gente já tinha tido no ano anterior um golpe que tirou a presidenta Dilma. Então, esse olhar, e aí a virtude disso, que nesses últimos 7 anos, a periferia ela tem representado todo o rearranjo das forças da sociedade brasileira. É na periferia, por exemplo, onde a gente observa o aquecimento e desaquecimento da economia. Não é na Avenida Paulista que o desemprego é sentido de forma mais pungente. É na periferia, porque é ali onde o peso do salário é mais forte. Eu costumava dizer, na eleição de 22, quando a gente falava da importância do nosso programa econômico, eu dava o exemplo de um território. Território onde, naquele território, tem 100 pessoas que recebem salário. Aquelas 100 pessoas consomem naquele território. Na medida que você reduz a quantidade de pessoas que recebem salário naquele território, você vai ter menos salário naquele território, você vai ter menos pão vendendo naquele território, você vai ter menos serviços oferecidos naquele território. Então, aquela dinâmica econômica daquele território começa a ficar fragilizada. E isso tem impacto direto no conjunto da economia. Então, a iniciativa como Reconexão Periferias nos alerta que é preciso valorizar e estimular a capacidade de formulação que as periferias têm. As ideias não nascem apenas nos centros consagrados, nas academias consagradas, nas universidades consagradas. As boas ideias e as iniciativas podem nascer da periferia e precisamos fazer uma busca ativa e estimular que nessas periferias se organize o pensamento, se organizem as iniciativas para que elas possam fazer parte do nosso cotidiano político no Partido dos Trabalhadores, especificamente. É importante que essa é uma dinâmica que seja valorizada pelo todo o conjunto da sociedade. Prova disso é que você tem hoje, no âmbito do Ministério das Cidades, uma secretaria que tem um olhar específico sobre as periferias. E isso é resultado de um processo de muita dedicação, de muita ousadia, de muita luta, mas também a gente tem a compreensão de que é insuficiente diante do tamanho, da potência e da força que as periferias brasileiras podem oferecer. Se a gente hoje entende que existem novos caminhos que o partido precisa trilhar, a periferia dá alguns insights de como é que pode ser. Por exemplo, são nas periferias em que a relação da religiosidade a relação das pessoas com a sua religiosidade adquire contornos diferenciados, porque naqueles territórios existe uma nítida ausência da atuação do Estado.
E isso interfere de forma muito clara na sociabilidade das pessoas. Instituições religiosas têm um peso essencial nessa sociabilidade. Então, dentre outros elementos, a gente tem a compreensão, e eu reforço, de que o que vai ser apresentado para vocês nesses próximos painéis, o que vamos ver nesses próximos painéis, são leituras que nós precisamos fazê-las chegar no coração do nosso fazer político. A comunicação nas periferias mostra como devemos fazer. A comunicação é descentralizada, não há verticalização na comunicação. Não há verticalização na transmissão das ideias. As ideias são compartilhadas por coletivos, pelas pessoas, da forma mais descentralizada possível e com muito conteúdo. Então, esse trabalho que tem sido feito, ele mostra que as periferias, no sentido, se é que a gente pode ter um conceito móvel sobre periferias, mas a gente precisa entender que no Brasil existem periferias nos centros urbanos que estão afastados dos grandes centros urbanos. Eu venho de Pernambuco. Já me perguntaram em São Paulo uma vez se a gente comia estrogonofe em Pernambuco. E isso é muito resultado da leitura que as pessoas fazem daquilo que não está na sua proximidade. Então, somos urbanos, somos periféricos, temos uma capacidade de contribuição técnica, cultural, política a ser dada e precisa ser visibilizada. Então, eu, mais uma vez, desejo boas-vindas a vocês, né? E espero que a gente possa fazer grandes debates e fazer um trabalho à altura dessa missão que o Reconexão Periferias tem buscado entregar. Boa noite.